Jornal Nova Era. Fatos, opinião e espiritualidade. Jornal Nova Era. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Boa tarde para você que está sintonizado na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Este é o Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Ontem e hoje a programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior está totalmente voltada para este tema tão importante a todos nós. E nesta quarta-feira, 22 de janeiro de 2020, o Jornal Nova Era tem a minha apresentação, Vanessa Cavalcante, desejando uma ótima tarde a todos aqui da nossa técnica, a todos os nossos convidados e a toda a nossa produção também. Hoje você participa também enviando as suas perguntas. Nós vamos trazer muitos convidados aqui nos estúdios e queremos saber a sua opinião e os seus comentários. Ligue no 0800 979 5011. Deixe a sua mensagem aí com a Verinha que ela vai atender a sua ligação. Ou você também pode enviar um WhatsApp para 11 99643 3827. Pode enviar uma mensagem de texto, um áudio ou vídeo também. Você participa pelo Facebook, a página da nossa transmissão ao vivo. Nós estamos no facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio, para você sempre curtindo e compartilhando com seus amigos também. Ou você também pode acessar o site tvmundomaior.com.br, clica lá em assista ao vivo e já vai acompanhar a nossa transmissão no YouTube da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior. Mande a sua pergunta por lá também. Hoje nós vamos trazer a participação de vários convidados aí representando várias religiões para a gente aprender um pouquinho mais. Ela que é presidente do Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira de São Paulo, Ebome Conceição Reis de Ogum. Boa tarde. Boa tarde, minhas saudações aos todos os presentes. Bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado nessa quarta-feira e que nós de matriz africana saudamos, homenageamos o Orixá Xangô e o Orixá Inhaçã. Bom tê-la aqui conosco. Muito obrigada. Vamos sempre trazendo aqui informações e também ele, que representa o budismo, Monge Ryozan Sensei. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Muito bom tê-lo aqui também. Também minhas boas-vindas, né? Minha saudação a todos, né? Que vão estar presentes, nos assistindo, nos ouvindo. É verdade, muito bom. E que a gente possa, de alguma maneira, beneficiar muitas pessoas com a ajuda dos seres iluminados e benfazejos, né? Com certeza. A todos nós. A todos nós. Daqui a pouquinho temos mais uma participação e a gente vai apresentá-lo também, mas como estamos no Espiritismo Vibrando, vamos começar aí com uma prece feita pelo nosso querido André Marosso. Vamos acompanhar. Ó Pai, como te enxergamos? Como te compreendemos? Alguns de nós tivemos como aquela imagem estampada no alto da Capela Sistina. Outros de nós te enxergamos no vento, nos oceanos, nos animais, alguns em um terço, outros na cruz. Cada um de nós, Pai, temos a nossa compreensão, a nossa visão sobre o teu amor para conosco. Que possamos também, Pai,
como teus filhos queridos, independente destas visões, e como irmãos, de mãos dadas possamos ser paz para a construção da paz. Graças a Deus. Antes de começar aqui o nosso bate-papo, vamos trazer algumas notícias do dia, algumas informações do Fique Sabendo. O Ministério Público de Minas Gerais afirmou em entrevista coletiva que a Vale e a empresa de consultoria alemã TÜV-SÜD emitiam falsas declarações de condição de estabilidade de pelo menos 10 barragens, chamadas de Top 10. A barragem que se rompeu em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, no dia 25 de janeiro de 2019, matando 270 pessoas, está entre elas. Em Davos, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, disse que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Já ambientalistas argumentaram que grilagem, especulação e desmatamento ilegal são os reais inimigos do meio ambiente. Sobe para 7 o número de mortos pelas chuvas no sul do Espírito Santo. Em Iconha e Rio Novo do Sul, localidades estão isoladas. Mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas em todo o estado. Chuva em Campina Grande, na Paraíba, durou cerca de 2 horas, provocou alagamentos, desabamentos e acidentes de trânsito na tarde de ontem. Felizmente não houve registro de feridos, diz Defesa Civil. Prazo para bloqueio de celular pirata após notificação pode cair de 75 para 15 dias, diz a Anatel. Medida começou a valer em 2018 e visa tirar aparelhos não certificados de circulação e reduzir roubos e fraudes. Até o final do ano passado, 1,3 milhões de celulares tinham sido bloqueados. China confirma a 9ª morte pelo coronavírus e mais de 400 casos registrados. Os Estados Unidos confirmaram ontem o primeiro registro da doença e Japão, Tailândia, Taiwan e Coreia do Sul também já foram afetados. Transmissão entre humanos causa pneumonia. Previsão do tempo para Guarulhos. Máxima de 25, mínima de 17 graus, parcialmente nublado. Sorocaba, máxima de 28, mínima de 19 graus com sol. Três Corações, Minas Gerais, a máxima é de 27, mínima de 17 graus, também parcialmente nublado. Para começar, nós sabemos aí que a senhora desenvolve um trabalho social com crianças. Poderia nos falar mais sobre este trabalho? Olha, é com prazer que eu informo que o Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro-Brasileira, INTECAB São Paulo, desenvolve o projeto já há 5 anos chamado Noés do Axé. Mas por que Noés do Axé? Porque dentro das casas de candomblé, dentro das casas de umbanda, nós também temos os nossos Papai Noéis. E nada como convidar todas essas pessoas que são da religião e que fazem trabalho interno, também dentro das suas casas, que fazem com as suas famílias, para fazer uma grande mobilização, que é que o INTECAB faz, num domingo do mês de dezembro, antes do Natal, convidando amigos, familiares, irmandades, povo do axé, para apadrinhar crianças carentes. Essas crianças são indicadas, são de comunidades não só da Zona Norte, como da Zona Sul, da Zona Leste, e o INTECAB arruma os padrinhos. Nesse dia, nós oferecemos almoço para as crianças, brincadeira, contação de história, pinta o rostinho delas também, e aquele famigerado lanchinho. Cachorro quente, pipoca, algodão doce, para todas as nossas crianças. Elas não recebem os brinquedos, que seria os kits de Natal, sem estar com acompanhante. Então, o pai ou a mãe ou o irmão mais velho tem que estar presente. E quando está presente,
todos também saboreiam as nossas guloseimas e também esses lanchinhos do que é tudo que a criança gosta. O que compõe o nosso kit? Uma muda de roupa, um calçado, um brinquedo, um livro de história infantil, um pacote de macarrão, um molho de tomate, 1 quilo de arroz, 1 quilo de açúcar. Isso foi em 2019. Agora, esse ano, nós vamos estar acrescentando uma lata de óleo, vamos tirar o açúcar, né? Vamos colocar o óleo, porque nós pensamos em garantir o almoço de Natal dessas crianças. Muito bom. Para quem quiser ser um voluntário, também pode? Como... Pode, adquirindo a camiseta dos Noéis do Axé. Nós legalizamos a marca, né? Temos reuniões mensais a partir do mês de março, e quando chega em dezembro, até altas horas, nós estamos lá na sede com sacos padronizados. Todas as crianças recebem o saco vermelho e um adendo. Nós temos um Papai Noel negro e um Papai Noel branco. E quem entrega o presente para a criança são os Papais Noéis. Que legal. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Excelente. Obrigado. Recebendo em nossos estúdios, ele que é cônego da Casa da Reconciliação, Padre José Bison. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo bem. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bom recebê-lo aqui em nossos estúdios. Obrigado pelo convite do meu irmão Afonso para estar participando deste momento. Gratidão. Sempre. Sempre. Agora, poderia explicar para nós a meditação no budismo? Como seria? A gente diz, acho que eu vou usar as palavras de um mestre, mestre Dogen, ele nasceu em 1200, né? E ele diz assim que o budismo é o estudo do eu, esse eu com um E maiúsculo, né? E que o estudo do eu, na verdade, é você esquecer-se do seu eu minúsculo, eu com letra minúscula. E quando você esquece do seu eu, você é iluminado por tudo que existe. E essa iluminação, sem limites, ela é disponibilizada para todos os seres. E a gente diz que quem alcança esse estado, né, de poder compartilhar isso com os outros seres, não deixa rastro, não deixa pegadas, né? Ele não se destaca, essa pessoa é um Buda. Não, ele é uma pessoa como nós, como cada um de nós, capaz de fazer um movimento social que vai dar presentes e cuidar das crianças. Todos iguais. Sim. Excelente, muito bom. Nós temos aqui um livro, Diálogo Interreligioso, Religiões a Caminho da Paz. Conta um pouquinho para nós sobre este livro, né? Qual é o conteúdo dele, Sr. José? Deixa eu aqui alcançar o livro. Este livro saiu, né, foi publicado por uma sugestão de um amigo nosso, chamado Afonso Moreira Júnior. Né? Conhecemos. Vocês conhecem, né? E depois eu dei continuidade no trabalho. Nós temos um artigo meu, um artigo de um rabino, artigo da monja Cohen, que é a sua mestra, temos um artigo de um sheik, temos um artigo de uma mãe de santo, e assim a gente vai, de judeu, muçulmano, e esse livro quer mostrar caminho para o diálogo. O que está sendo feito, o que é possível fazer para que possamos, usando uma palavra do Papa Francisco, construir pontes para encurtar distâncias. E a ponte ela tem duas, né? Ela está sobre um rio, sobre uma avenida, né? Um viaduto, né? E ela tem um ponto de partida e um ponto de chegada. E faz com que haja um encontro, né? Eu parto daqui, chego do outro lado e eu encontro a outra margem, outra pessoa. Então, para nós construirmos pontes, encurtar distâncias e, ao mesmo tempo, provocar esse encontro de pessoas. O Papa Francisco diz assim que muros já temos bastante. O que nós precisamos no momento são pontes. E esse livro quer ser ponte também dentro do diálogo interreligioso. Portanto, é um livro com diversos
texto, diversos artigos de diferentes tradições religiosas. Qual que é o endereço do templo? Para as pessoas também saberem. Da Casa da Reconciliação? Isso. É uma casa da Igreja Católica que está a serviço do diálogo ecumênico e interreligioso. E lá nós tivemos a graça já de receber o meu irmão aqui, o monge Ryozan. E muitos outros. E muitos outros monges budistas, num grupo que nós chamamos de Coalizão Interfé, um grupo de médicos e líderes religiosos que cuidamos da saúde e da espiritualidade. E a Casa da Reconciliação está no bairro do Paraíso, na rua Afonso de Freitas, número 704. É uma casa que promove encontros, é uma ponte. A casa também tem essa finalidade, aproximar pessoas de diferentes segmentos, para que a gente possa mostrando que é possível, a partir do testemunho, a partir da vivência de cada um, convivermos com dignidade, com respeito, com liberdade, né? Eu brinco com o monge, ele brinca comigo, nós nos abraçamos, é assim com os demais que estão lá, judeus, muçulmanos, espíritas, afrodescendentes, as pessoas que estão ali, é uma confraternização, não é? Os islâmicos. Então, não só esse grupo, mas tem outros grupos também que se encontram para que a gente possa dar continuidade nessa construção em busca da justiça, da paz, da solidariedade. Tem inúmeros grupos que se encontram lá. Nós vamos falar bastante sobre isso, sobre o respeito e sobre as diferenças entre crítica e intolerância religiosa. A crença e a formação religiosa permanecem até hoje na alma da filosofia moral da sociedade. A religião não só ensina a virtude, como catalisa a ação moral. Como tal, a religião desempenha um papel essencial na sociedade que lhe garante uma consideração especial. A religião e a liberdade religiosa contribuem para uma sociedade mais pacífica, estável e caridosa. Mas, infelizmente, nós ainda vemos aí muitos casos de intolerância religiosa no Brasil e no mundo também. Existe alguma diferença entre crítica e intolerância religiosa, na sua opinião? Existe. Até pelo desconhecimento, né, de a religião que a pessoa professa. Então, para nós de matriz africana, nós associamos todo esse desrespeito religioso por um racismo, o racismo religioso. Porque quando você critica a fé do outro, você frequenta a religião do outro, você tem conhecimento dos dogmas, dos itãs, do Ifá, do que os mensageiros, do que os mestres falou com você. Por que será que aquela pessoa foi escolhida para estar naquela religião? Porque nós de matriz africana respeitamos todas as religiões. Para nós, se você encontrou o seu caminho, seja na religião católica ou com os neopentecostais, é o seu caminho. Nós não queremos tirar você da sua religião para que você venha na nossa. Você pode continuar na sua normalmente, mas venha nos conhecer. Vem saber o que as religiões de matriz africana ela propaga, porque nós também praticamos a caridade, né? Essa caridade que é tão falada. Nós não acreditamos em satanismo, nós não pregamos isso dentro do nosso culto. Então, há muita desinformação a respeito de quem somos, o que queremos e para onde nós iremos. Monge Ryozan, qual a sua opinião? Muita diferença, né? Eu acho que eu vou citar um poema de um mestre Zen, Gen Shashibe. Ele diz assim: quando nós estamos no pé da montanha, quantas possibilidades, mas quando cada um escolhe o seu caminho e percorre esse caminho até o cume, nós vamos nos encontrar e apreciar a mesma lua. Talvez a principal questão
para que nós precisemos fazer um esforço para o diálogo interreligioso, é que as religiões elas têm um viés que, pelo fato de acreditar no seu próprio caminho, e se uma pessoa que participa desse caminho religioso não acredita nesse caminho, na verdade ele está sendo um mau religioso. Então ele precisa acreditar no seu caminho religioso. Mas ele também pode ter uma visão de que todos esses caminhos religiosos vão conduzir para uma realização comum, como apreciar a mesma lua no cume. É a mesma lua. Como que eu descrevo a lua, como eu vejo a lua, é uma questão poética, ou de opinião, de liberdade de crença, né? Sim. Mas o que a lua é, de fato, é a lua. Se é um coelhinho que está lá, que aparece naquelas manchas ou não, vai da crença e da liberdade de opinião de cada pessoa. Uhum. Quando nós promovemos esse encontro interreligioso, principalmente com as pessoas que já percorreram esse caminho e realizaram o seu caminho religioso, o diálogo é muito fácil, não é verdade? Ele é muito fácil. A questão se dá nessas pessoas que estão no intermédio do caminho, né? E que, de fato, eu reafirmo, elas precisam achar que é só o seu caminho que salva, senão eles seriam um mal religioso. Então, as pessoas da sociedade precisam entender essa questão e também respeitar isso que a Ebomí Conceição disse, né? A gente não quer que todos se convertam na nossa religião. Pelo contrário, elas precisam ser preservadas. É como uma mesa posta, rica de todos os alimentos, né? Você pode ter a sua preferência. A gente não quer acabar com o jiló, mas se a pessoa gosta de jiló ou não, é uma questão da preferência da pessoa. Então, a gente tem que preservar essa cultura, essa riqueza toda que permite para cada pessoa escolher o seu próprio caminho, né? Padre? Eu vou pegar a metáfora, a história, o poema do monge Ryosan e vou dizer que o caminho é o meio, não é o fim, não é? Então nós aqui, o nosso irmão Afonso, a nossa querida amiga Ebomí Conceição, você, o monge Ryosan, eu, a senhora que está aqui, vamos para Belo Horizonte. Já que estamos próximos a Fernão Dias, né? O nosso destino é Belo Horizonte. O monge pode ir de avião. O Afonso pode ir de carro. A Ebomí Conceição pode ir de ônibus. Eu posso ir a pé. Ela pode ir de bicicleta. Cada um de nós temos um meio que vai nos conduzindo para esse fim, para chegarmos a Belo Horizonte. Chegando em Belo Horizonte, a gente contempla o que ele é. Então, e no caminho, nós precisamos, quando você está dirigindo um carro, o ônibus, a bicicleta ou a pé, você tem que tomar os cuidados. Você para num posto, você se alimenta, abastece o carro. No caso, quem vai de carro, de bicicleta, a pé, não é? E cada um vai procurando dirigir da melhor forma para que não seja tropeço para o outro, causar acidente para o outro. Essas são as nossas ignorâncias. Se eu estou à frente de um carro, e aí eu chegando em Belo Horizonte, estamos todos no nosso fim, ali onde o nosso destino, na nossa meta. Nosso objetivo. Chegando lá, podemos dar as mãos uns aos outros e ao mesmo tempo podemos fazer um belo passeio a Belo Horizonte. E as instruções para o caminho, né, são muito diferentes. Elas, às vezes, entram até em conflito. Por exemplo, se um carro não pode passar de 80 ou 100 por hora numa rodovia, o avião, nessa velocidade, cai. Verdade. Percebe? Cada um com a sua particularidade. A sua dinâmica. Exatamente. Exato. E no caminho, também, nós temos várias saídas. Tem várias saídas e tem várias entradas também. E você tem que permanecer lá no seu destino, no seu objetivo final.
contemplamos de mãos dadas, chegamos aqui estamos. Aí a gente é capaz de respeitar um outro. E eu quero sair um pouquinho da metáfora, porque Belo Horizonte está lá, ele é o que é. Exato. Ele é uma realidade que nós vamos, por diversos caminhos, chegarmos até lá. Essa metáfora ela é muito importante, porque aquilo que é a verdade ou a realidade, ela está presente. Sim. E ela independe da minha opinião. Ela independe, porque o fato independe da opinião. Então, um copo d'água, ele é sempre um copo d'água. Ele é um fato. Se eu enxergo que ele é de vidro, se eu enxergo que ele é saudável, a água ou não, se eu preciso dela agora ou não. Então, se trata de onde está e o momento. Mas o que é o copo d'água é o copo d'água. Nenhuma opinião pode alterar o que é essa realidade. Nenhuma opinião pode alterar o que é Belo Horizonte. Sim. Né? Sim. Que pode ser vista de inúmeras maneiras Belo Horizonte. Né? Um mestre do Zen, Gensha Shiba, ele diz assim, se você percebe, as coisas são como são. Se você não percebe, as coisas são como são. Permanece. É a mesma metáfora da Lua. Nós vamos contemplar a mesma Lua. O fato é o mesmo. Ele é o mesmo. Como cada um vai interpretar e enxergar aquela realidade, é do arbítrio e da liberdade de ter esse arbítrio e liberdade de crença, assegurado por tudo que a gente acredita em termos daquilo que forma as bases de uma sociedade, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, romper esse direito da liberdade de crença e da liberdade de mudar de crença é algo tão basilar que, se nós permitirmos que alguma instituição possa quebrar essas bases, tudo vai se desmoronar e nós juntos. Então, vai muito além de eu querer que a minha matriz religiosa seja preservada. Mas que qualquer matriz, qualquer tradição seja preservada também, porque senão eu corro risco. Você está É um contexto. Risco, é um contexto, é um risco comum. Né? Nós vamos complementar aqui com as nossas pesquisas, né, que fizemos também sobre as perguntas que vamos trazer hoje. Então, o direito de criticar aspectos e dogmas das religiões é lícito e garantido pela liberdade de expressão. Já a intolerância fere a dignidade com violência, perseguição, discriminação e ódio. Intolerância religiosa configura-se como crime inafiançável e imprescritível. A Ana Cláudia Francisco dos Santos está no nosso Facebook participando e ela diz: eu acho que vocês deveriam convidar alguém, ou seja, um babalão, é assim que fala, da Umbanda Branca, também para esse debate. Vai passar muita gente aqui, né, Afonso? Então, já passou, inclusive. Acesse o nosso Facebook, tem todos os programas lá e você vai poder acompanhar também. Agora, tem pessoas que já perguntaram aqui para nós. Vamos ver se você pode explicar, né, para nós a diferença entre o candomblé e a Umbanda. O que seria? Então, essa é uma pergunta tão comum. E as pessoas têm essa curiosidade, até porque nós do candomblé, nós trabalhamos com os elementos da natureza, né? Então, quando nós vamos para a encruzilhada, que a pessoa acha que ali é algo do mal, que ali tem uma galinha, tem uma farofa, não, eu posso comer, é porque nós acreditamos que ali mora um Deus africano nosso. Quando nós vamos para a mata, nós acreditamos também que ali mora um Deus que nós vamos alimentar-nos na mata ele. Mesma coisa na estrada, na cachoeira e no mar. A Umbanda, ela trabalha com possessão. E o candomblé, nós trabalhamos com oferendas. Não que a Umbanda não faça oferenda. Certo? A Umbanda também faz as suas oferendas. Mas como nós agradamos nossos deuses? Tudo é a base do alimento. Porque a gente acredita na essência, como nosso pai Oxalá, nós oferecemos canjica para ele, né? Nós acreditamos que quando você coloca aquela canjica, você vai rezar, você está com seu corpo
purificado. Você se preparou antes, com banhos, com meditação. Você não vai oferecer nada para um orixá, para um deus, para um vodum, sem antes você estar atendendo o celular. Você teve sexo no dia anterior. A gente se prepara. Então, a gente defuma o ambiente. A gente entra numa meditação para preparar os alimentos para cada um desse orixá. Todo o ritual da Umbanda é mais apropriado quem é umbandista dizer. Porque como uma amiga agora entrou no Face e falou um babalaô, para nós do candomblé, nós não entendemos como babalaô. Porque para nós, a Umbanda que nós aprendemos, que hoje tem a Umbanda branca, a Umbanda sagrada, tem várias vertentes de Umbanda, esse nome babalaô, para nós, não é assim, um nome que condiz com a Umbanda, né? Nós aprendemos há muitos anos atrás, até historicamente, que era o padrinho. Era o padrinho, era a madrinha, era o morobixaba, que são os títulos que a Umbanda tem. Agora, o babalaô que nós conhecemos é o babalaô da tradição africana. E também o babalaô dentro do candomblé é o adivinho. É ele que vai jogar o ifá, que vai consultar os búzios. E há uma grande diferença, porque a Umbanda incorpora, tem o caboclo, tem o preto velho e o candomblé, algumas vertentes do candomblé, que seria algumas tradições, não acredita tanto nessas entidades. Quando eu falo não acredita, porque você é escolhida para você ter essa possessão. Mas não são todos os escolhidos. Então, há pessoas no candomblé que, durante o período que eles estão no candomblé, eles não incorporam, a não ser o orixá, a não ser o mensageiro, que a gente chama de Exu, que para nós Exu é orixá, a não ser o erê, que é a criança que a pessoa também recebe, ou até um caboclo. Que geralmente alguns candomblecistas também recebem um caboclo. E aqueles que vieram da Umbanda, é claro que ele continua recebendo todas as entidades que ele sempre recebeu. Até porque você não segura energia. Como que é você segurar a água? Como que é você segurar o vento? Então nós acreditamos nisso. Aquilo que é seu é um dom. E se é um dom, para nós é um dom divino, porque você incorporar, falar uma língua desconhecida, né? Como é a língua do caboclo, é a língua africana. Como que você aprendeu isso? Então há os mistérios. E mesmo dentro do nosso sagrado, esses mistérios também não é para ser revelado. Não são mistério que você chega, você vai falar tudo o que acontece dentro de uma camarinha, dentro de um roncó, dentro de um quarto de santo. Porque todas as religiões têm o seu segredo, mas também todas as religiões também têm os seus estudos. E o candomblé também passa por tudo isso. Uma aula aqui para nós de candomblé, de Umbanda, maravilhoso. Agora, então, para a gente complementar, né? Fala um pouquinho para nós sobre o budismo, os principais aspectos, para quem não conhece, então, monge. O budismo, ele é uma tradição que ele começa alguns séculos antes do cristianismo, né? E ele se torna uma tradição religiosa também com muitas vertentes, né? Talvez o surgimento dessas linhagens, vertentes, tem muitas tradições, assim como o cristianismo também tem muitas tradições, né? Evangélicos, católicos, inúmeros, digamos assim, né? Também no budismo acontece a mesma coisa, né? E isso talvez seja uma adaptação temporal às necessidades de época e de pessoas. Então você tem vertentes que elas são mais devocionais, vertentes que elas são mais práticas,
por exemplo, a minha tradição, né, que é o Zen Budismo, a ênfase principal é a meditação, né? É esse mergulho nessa interioridade que vai revelar a diversidade de tudo. Então, quando você encontra essa paz interior, essa não dualidade entre você e o sagrado, você imediatamente enxerga na alteridade, fora, na exterioridade, digamos assim, né, também a mesma diversidade. Então, por exemplo, eu dava muita atenção a esse caminho que é você confiar no próprio poder, que se chama de Riki. Existe uma linhagem também que acredita mais no Tariki, que é num poder superior. Se você acredita nesse poder superior, ou se você acredita no seu próprio poder, o que vai acontecer é que num determinado estágio eles vão empatar. Porque você vai perceber que esse poder exterior está em você e que você, sendo esse eu maior, também está na diversidade de tudo. Uhum. Então, num determinado momento, vai empatar a coisa. São caminhos. Os caminhos para Belo Horizonte. Uhum. Percebe? Por exemplo, eu no meu caminho, demorou muito tempo para eu, digamos assim, não sei se é a palavra mais apropriada, né? Pegar gosto pela liturgia. Mas o que a gente percebe é que, no atendimento à diversidade das pessoas, muitas vezes uma argumentação mais racional com uma pessoa, que pode confortar muitas pessoas, mas que para algumas pessoas não adianta nenhum argumento. E aquela pessoa está em sofrimento. Aí você chama aquela pessoa e você convida ela para fazer uma cerimônia para Canon, que representa a grande compaixão, como o culto a Maria. Então você faz lá uma pequena liturgia para essa grande compaixão. Faz uma prece, acende um incenso, a pessoa coloca o incenso, faz a prece e encerrou. A pessoa, ela se transforma. Ela fala assim, a paz que eu estava precisando, monge. Então, por que eu vou evitar de fazer isso que é um culto religioso, uma liturgia, que eu não entendia o motivo? Eu passo a entender. Uhum. Porque o que aquela pessoa precisa fazer? O que nós queremos quando na realização de um caminho espiritual, religioso? O que nós pretendemos? Ser uma pessoa melhor, que a gente possa sentir gratidão pela vida, que a gente possa sentir bem-estar, ser saudável, ético, cuidar do meio ambiente, estar de bem com a vida e com as pessoas que nos cercam, não é verdade? Com certeza. Olha esse sorriso da Ebomir Conceição e ela descrevendo às crianças o que ela faz. É emocionante. Então a gente se abraça. Sim. Percebe? Sim. Porque isso é o final desse caminho. Esse é o objetivo maior. Estar de bem com tudo, né? Com o sagrado. Com o sagrado. Com aquilo principalmente com o sagrado. A fé. Porque a fé transforma. Exatamente. A fé transforma. Você a fé sempre transforma. A fé transforma. Tá, conta mais um pouquinho para nós. Os aspectos também, né? Os aspectos do cristianismo. Nós acreditamos que Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Ele foi enviado ao mundo para que, como nós não conhecemos e não vimos Deus como Ele é, então Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para que Ele revelasse quem é o Pai, quem é Deus. Ele veio num gesto de amor. Ele veio, se encarnou no seio de uma mulher, humilde, simples, pobre. Nasceu, a gente fala hoje, né? Nasceu no presépio, na manjedoura. É tudo romântico, né? Ele nasceu lá no curral, entre os animais, porque não tinha lugar na hospedagem na cidade. E ele foi aquecido com o calor dos animais. Foram, entre aspas, foram rejeitados, né? Porque não tinha mais lugar também. E ali ele nasce, da mais simples forma da existência humana. Uma criança simples, frágil, no meio de animais,
filho de uma mulher que lá de Nazaré, que era uma cidadezinha longe, distante de tudo, não passava as rotas do transporte, de alimentos, de nada, era uma cidade esquecida. Uma menina simples, abandonada, no sentido assim, né? Nas distâncias, e é ali que Deus se revela, Deus que se manifesta. Nasce, cresce, aparece aos 12 anos entre os doutores no templo conversando, depois desaparece. De acordo com a tradição bíblica, só vai aparecer aos 30 anos, quando ele é batizado no Rio Jordão, e ali há uma manifestação de Deus. Há como se fosse assim, um clarão, uma manifestação, abre-se as nuvens, os céus, e uma voz que vem: este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E ele começou. E a partir daí, então, termina a vida oculta dele e começa a vida ministerial. 30 anos praticamente de vida oculta e 3 anos de vida ministerial, profecia, de programas de anúncio do amor, da fraternidade, da ética, da justiça, da paz, do reino. E a partir daí, então, ele forma os 12. Ele os chama, não para si, mas ele os forma e os envia. E a partir daí eles vão enviando. Envia 2 a 2. Por que enviar 2 a 2? Não poderia enviar 1 ou 3? 2. Para que um, caso venha desanimar, o outro apoia. O outro se machuca, tem quem cure. Eu já não aguento mais a caminhada porque o fardo está pesado, o outro ajuda, encoraja. Então é isso, né? É a solidariedade conjunta, né? E a partir daí o cristianismo começa a ser desenvolvido a partir de Alexandria, Constantinopla, Jerusalém, porque os apóstolos, após a morte de Jesus, eles se esparramaram, saíram 2 a 2, e ali começam a nascer as primeiras comunidades. E a partir daí depois começa a multiplicação. Com o passar do tempo, um acha que a lua é quadrada, o outro acha que a lua é redonda. É verdade. Um acha que... No budismo a mesma coisa. No princípio, há 2. E aí então começa a nascer novas vertentes. Lá no século IV, século V, nasce um grupo que nós chamamos de monofisitas, que eles acreditavam numa única natureza de Jesus Cristo, que ele era pura e simplesmente Deus. A parte humana eles deixavam que não. O cristianismo continua. Depois tem outras, depois no século XI, quando sai o cisma Oriente-Ocidente, né? Há uma separação da Igreja Católica, digamos assim, com as igrejas ortodoxas. Depois vai avançando, depois no século XVI, a Reforma Protestante, com Lutero, com Calvino, com Henrique VIII. Então tem várias reformas nesse período. Uma na Alemanha, outra na Inglaterra, outra na França. E aí começa a surgir. E depois dessas vertentes vão surgindo outras dentro do cristianismo. Mas o amor é o mesmo, a Bíblia é a mesma, Jesus Cristo é o mesmo e é o fundamento de todos. Mas cada um vai vivendo de um lado. Chegamos a Belo Horizonte, cada um tem um olhar. Um olhar, sim. Cada um tem um olhar. Vê de um jeito. O fato é este. Jesus veio ao mundo por amor, morreu na cruz por amor, e cada um vê ele de um ângulo. E anuncia de um jeito. E agora aqui dentro nós temos aqueles também que são os radicais, os fundamentalistas, né? Que não conhecem de fato quem é Jesus e o que ele pregou, e vai destruir os templos da Umbanda. Exatamente. E vai também pessoas fundamentalistas de outros segmentos, às vezes até cristãos, entra dentro de um templo católico, destrói imagens, destrói o sacrário. Nós falamos que é uma profanação. Por quê? Porque essa pessoa não conhece o fato em si que é Jesus Cristo.
o que ele pregou, que é o amor, que é a paz, que é a justiça, que é o reino, a fraternidade, igualdade, respeito. E eu acho que eu tenho a salvação, eu tenho a verdade comigo. E eu não respeito a verdade do outro, eu não respeito a forma do outro também ter a sua oração, contemplar o seu Deus, o seu Senhor, o seu Adonai, seu Alá. Cada um dá um nome. Então eu acho que a razão é minha, e eu tomo a liberdade então de jogar uma pedra na Ebome Conceição, porque ela está vestida de branco, como aconteceu no Rio de Janeiro. É essa intolerância, né, que nós estamos falando aqui também, infelizmente, ainda tão presente, a intolerância religiosa. Já que estamos numa rádio, uma TV espírita, nós seguimos a doutrina dos espíritos, vamos também trazer os aspectos do espiritismo, né? Nós temos como base as obras básicas de Allan Kardec, entre elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo. Somos cristãos e seguimos a lei da reencarnação. Vamos trazer aí a volta às aulas com a Guiomar. A Mundo Maior vai trazer para você agora um vídeo que vai falar sobre a volta às aulas do seu centro espírita. É a Mundo Maior, sempre aí acompanhando você nessa volta às aulas aí dos centros. Nós vamos acompanhar. Começou a promoção com os melhores preços em obras literárias para aprimorar seus conhecimentos doutrinários neste novo ano. A Mundo Maior iniciou a campanha De Volta às Aulas dos Centros Espíritas. Encontre os principais livros de estudo espírita na página mundomaior.com.br. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm desconto especial. E a promoção é válida até o dia 29 de fevereiro ou enquanto durarem os estoques. Aproveite, encontre os livros de estudo espírita nesta promoção da Mundo Maior. mundomaior.com.br, acesse o nosso site ou ligue 4966-5775. E nós sempre também trazemos aqui um convite para você participar do 18º Encontro Amigos da Boa Nova. Dia 25 de abril temos um encontro marcado com você, ouvinte, telespectador, que vai garantir lá o seu lugar no nosso evento, falar sobre Allan Kardec, hoje, amanhã e sempre. Nós vamos ter vários palestrantes, né, comunicadores, dia 25 de abril, das 10 às 19 horas, na Avenida João Cavalari, 133, Ponte Grande, em Guarulhos, no Internacional Eventos. Garanta aí o seu convite, mundomaior.com.br, ou ligue no 11 2458 3214. Vamos participar. Está quase terminando já o Jornal Nova Era, dá tempo de trazer o Luiz Carlos Geraldo da Vila Ré. Mãe Conceição, ele diz: tenho uma dúvida. Por que dessas denominações, pai de santo e mãe de santo? Sempre tive curiosidade sobre isso. Porque para nós, será que ele também teria alguma dúvida da palavra bispo, da palavra pastor? Porque nós temos o nosso mais velho. Então, o nosso mais velho, ele é o sacerdote religioso, né? Nós não denominamos ele pai de santo, né? Que é uma linguagem comum, ou mãe de santo. Então, ela é uma sacerdotisa. Ela que auxilia, ela que tem um maior saber referente às pessoas. Uhum. Então, essa denominação pai de santo ou mãe de santo, dentro do sagrado, nós não usamos, até porque para nós santos, que são nossos orixá, não tem pai e mãe. Eles são sagrados. Eles são mais do que tudo isso. Então, ela não pode ser a mãe de santo, que é aquela linguagem popular. Não, ela é uma sacerdotisa. Para nós, ela é uma sacerdotisa, ela foi incumbida, foi preparada há anos para ter este cargo, como é o cargo de sacerdote religioso ou ministro religioso, que também usamos esse termo, ministra ou ministro religioso. Não sei, ouvinte, se eu tirei a sua dúvida. Tirou. Qualquer coisa... me procure ou mande para cá. Mas ficou bem explicadinho. Sim.
Que pena. 1 minuto para encerrarmos, agradecendo a presença de todos aqui em nossos estúdios. Muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Olha, gostaria de informar também que o Intecab não tem somente esse trabalho. Nós fizemos agora uma parceria com a Faculdade ZL, que é a Faculdade da Diversidade. E nessa parceria, 90% dos alunos são o povo do Axé, que para nós isso está sendo muito importante. O Instituto também realiza workshop para pessoas de melhor idade, para nossas anciãs, que tem toda aquela dificuldade de mexer no celular, como eu. Então, nós temos esse trabalho. Trabalhamos também com um grupo de mulheres em escolas de samba, né, na ala das baianas. Fazemos oficina de pães, de turbantes e comemoramos as datas festivas, como o Dia da Mulher, o Dia da Mulher Negra. Entregamos também premiação. E gostaria, o professor Afonso, que eu me esqueci no primeiro momento de dizer a todos os ouvintes que desde o primeiro momento, né, Padre Bison também esteve num dos momentos, nos ajudou com doação para esse projeto Noés do Axé. E o professor Afonso, ele apadrinha, ele e o filho, várias crianças. Sucesso. Axé. Monge, gratidão. Eu queria falar um pouquinho sobre... 30 segundos. 30 segundos. É o estudo de Boa Nova, né? O Padre Bison disse que Jesus, né, ele vai pregar a Boa Nova também, né? Que é Evangelho, a Boa Nova. Talvez a Boa Nova maior que eu também possa passar dentro de uma mensagem budista é que isso que nós estamos vendo diante de nós é a onipresença do sagrado. Sim. Para muitas religiões, né, apontam a onipresença do sagrado. Então, tudo que isso são manifestações do sagrado. A Boa Nova de Jesus o reino de Deus já está entre nós. O budismo diz assim, tudo que está aqui já é a verdade manifestação, é nirvana. Nós que olhamos de uma forma conceitual errônea, então isso é samsara. E a gente precisa ir para outra margem, que ele está falando, o pontífice, né? O que leva a outra margem. A margem de cá e a margem de lá são idênticas. Como eu vejo cada margem, é o que diz, né? Se eu estou lá com uma fé cega ou uma fé da experiência mística, né? Obrigada por ter vindo. Obrigada, Padre. Obrigado a você. Obrigada mesmo. Continue na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Até o próximo programa. Espiritismo, vibrando pelo respeito às religiões. Você ouviu Jornal Nova Era.